Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor, quero nesse momento, Senhor, te exaltar, Senhor, te louvar, te agradecer, dizer que tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, vem, Senhor, falar com cada um, Senhor, dessa família aqui representada, Pai. Nesse dia maravilhoso, Senhor, especial, Senhor, que é o dia dos pais, Senhor. Toca, Senhor, no coração de cada pai aqui, Senhor, para que ele venha, Senhor, entender, Senhor, o porquê, Senhor. Tu és nosso Pai maior, Senhor, Tu és nosso Deus, Pai, para a honra e glória Tua, Pai. Cuida, Senhor, de cada um, de cada filho, Senhor, de cada esposa, de cada sacerdote, Senhor, de suas casas que estão, Senhor. Também te entrega, Senhor, a vida do nosso pastor, Senhor, nosso ministro, Senhor, para colocar, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para nos guiar, Senhor. Cuida dele, da família dele, protege, Senhor, de todo mal, porque, Senhor, ele, Senhor, é o verdadeiro homem que nós temos que colocar, Senhor, para nos guiar, Senhor, para a vida eterna, Pai. E é assim que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor de Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Vamos louvar, Senhor. Glória a Deus. Glória. Graça e paz, amém? Irmãos, abre a Bíblia em Mateus 22, 37. É um versículo pequeno, rápido. Mateus 22, 37. Todos acharam? Amém? Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Esse versículo explica claramente como devemos servir ao Senhor. Portanto, não de tentar mudar ou formar e fazer do seu jeito, mesmo que algumas coisas pareçam difíceis. Acredite, tudo que Deus faz é perfeito e possível ao seu cumprimento. Irmãos, cada dia nessa igreja Deus tem mostrado o seu poder, tem mostrado a sua vontade. Nós estamos começando pequeno, Deus começa a crescer o espaço, vontade de Deus. Deus começa a trabalhar a obra, começa a pedir que ajudemos outras igrejas. A igreja vai e ajuda, é fé. Hoje, o que nós tínhamos planejado era que o louvor da igreja que estava ensaiando era para mais para frente. Mas hoje não tinha louvor para vir para mim. E o pastor me comunicou. E eu fui orar e falar com Deus. Se era o momento, eu sou insignificante às vontades de Deus. O momento chegou, pastor. Porque Deus quis, não é eu. Então louve, adore,
alguém em espírito. Alguém que tanta gente desprezou. Eu vejo lágrimas que chegaram até o trono. Eu louvo a Deus porque alguém me amou. Oh glória, oh glória, dai glória, 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 glória. Oh glória, dai glória, 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 glória. Os dias são maus, está difícil encontrar alguém que queira pagar o preço só pra te ver bem. Os dias são tristes, mas Deus vai mandar socorro. Creia, você vai sorrir de novo. E a igreja diz assim, vai. Oh glória, dai glória, 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 glória. Oh glória, dai glória, 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 glória. Oh glória, dai glória, 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 glória. Oh glória.
fácil do que o ensaio, tá, gente? Então eu quero que vocês se alegrem na presença de Deus. E vamos louvar o hino que todo mundo aqui conhece. Uma noite fria cair sobre mim. E no deserto eu me encontrar. E fui cercado por egípcios do faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar. E me levará a te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vamos lá, igreja! Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo, grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Glória a Deus, né? Chegou a parte mais importante aqui, o ofertório. Vamos com essa alegria que a gente está nesta noite a ofertar a casa do Senhor. Traga aí o tesouro, traga aí. Amém? Vamos aí ofertar com alegria, com toda essa alegria que vocês estavam louvando agora. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Não perca o foco. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Pode sentar, irmãos. Primeira vez, então, parabéns, viu? Perderam o nervosismo agora. Aleluia. Lindenberg, você me surpreendeu, viu, Lindenberg? E outra, irmãos, achamos também a líder da expressão de dança da igreja. Cadê Théo? É bênção, irmãos. Glória a Deus. Louvamos a Deus por sua vida. Hoje, Dia dos Pais, não é? Quem tem seu pai vivo aí, teve a oportunidade de estar com ele, dar um abraço, dizer o quanto ama. E é isso aí. Hoje eu vou trazer uma mensagem especial, mas eu vou falar do nosso Pai. O Pai que não esquece de nós, o Pai que sempre está conosco, o Pai que não nos desampara, o Pai que sempre nos concede oportunidades, o Pai que sempre nos perdoa, o Pai que nos salvou, o nosso Deus. Amém? Eu vou pedir a meus diáconos que tragam água para mim, por favor, que eu já estou com a garganta quase seca. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Muito obrigado, Sandra. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11, iremos ler Lucas 15, a partir do versículo 11. Amém? Vejamos a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos cuidar de porcos. Olha aí. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? E eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei-lhe o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos,
sem nunca te desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Irmãos, hoje é um dia propício para falarmos sobre família. E, sobretudo, falar sobre o relacionamento de pai e filhos. Amém? Falar, irmãos, sobre isso hoje em dia é um assunto complicado. Porque vivemos nos dias que Jesus falou nos evangelhos. Chegará tempos em que pai se levantará contra filho e filho contra pai. Olhamos para muitas famílias hoje em dia e qual é o exemplo dado? Nenhum. Porque o filho não obedece o pai, o pai espanca o filho, o pai não apoia filho, o filho se revolta, daqui a pouco quer pagar de pai dentro de casa, daqui a pouco quer pagar de cabeça dentro de casa, e daí começa a surgir o desrespeito, começa a surgir as intrigas, e a família começa a se dividir. Este é o exemplo que existe hoje em dia. Mas, amados, nós como famílias cristãs, nós devemos ser diferenciados. Os pais têm que ser exemplos para os seus filhos, e os filhos respeitarem os seus pais, porque, irmãos, temos, por exemplo, Cristo. Cada um tem uma função em sua família. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função, os filhos têm a sua função. Vemos hoje em dia famílias desestruturadas, pais muitas vezes que abarcam a função de mães também, e vice-versa. Mães, principalmente mulheres, que assumem o papel até do homem da casa, e crianças que não crescem com exemplo paterno. Como são essas crianças? Vemos isso. Mas, amados, Cristo nos ensina a sermos a diferença. Cristo nos ensina a cumprirmos o propósito de Deus para a família. E pastor, qual é o propósito de Deus para a família? É muito simples. É para que a família seja a base e o sustentáculo da sociedade. Temos visto muitos jovens se perderem para as drogas, muitos jovens se perderem para a prostituição, muitos jovens não darem para nada na vida. Tudo isso por quê? Porque talvez não teve um exemplo de pai dentro de casa. Mas toque no seu irmão do lado e diga: meu irmão, o futuro da sua família depende de você. Mas, amados, o mundo ocidental, diferentemente do mundo oriental, que é um mundo voltado para a paternidade, o mundo ocidental é voltado para uma sociedade matriarcal. A mulher, irmãos, muitas vezes assume esse papel. Os filhos são sobremaneira apegados à mãe, e muitas vezes escutam mais a mãe do que ao pai. Aí eu vou dar um recado às mulheres desta igreja: quando o seu marido falar algo para seu filho, não se meta. Não se meta. Ele é o sacerdote do lar. E você, marido, se ela se meter, não repreenda ela na frente da criança. Puxe ela no canto e diga: a voz é minha, eu dei o comando, não se meta. Porque às vezes, irmãos, a mãe fica com pena do bichinho. É meu filhinho. É meu filhinho. Aí, ó, toca no teu irmão e diz: esse teu filhinho vai crescer e vai te dar trabalho. E você, mulher, se você tem um cabo frouxo dentro de... assuma a sua responsabilidade. Porque a nossa sociedade, irmãos, está acostumada que a educação tem que ser dada pela mulher e só pela mulher. Não é assim. O casal, ele tem que andar unido, em um só pensamento. E os filhos têm que olhar para a figura do pai como cabeça da casa.
como cabeça da casa. Por isso, irmãos, muitos se perdem. Por quê? O bichinho. Bichinho? Que bichinho o quê, meu irmão? Eu não tenho filho não, e tem gente, cuidado, pastor, se eu quando for pai, você está por fora de mim. Pensa como está por fora? Aqui é disciplina japonesa, meu. Aqui não tem isso não. É karatê da veia. E eu não quero nem falar da minha esposa, porque vai tá bem. Mas, irmãos, as famílias têm que cada um assumir o seu papel. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, e o filho tem que aprender o seu papel de ser filho. E aí vai outro recado para o pai: quando o seu filho querer cantar de galo dentro de casa, corte as penas dele. Pode tirar as peninhas dele. Não quiser ouvir você, meu filho, a porta da rua é serventia da casa. Porque se o pai não toma postura, meu irmão, o pinto canta de galo. E canta feio. Mas você que não sabe lutar, eu dou aula de karatê. Eu ensino. Tá bom? Então, irmãos, é complicado. Mas o dia dos pais é dia de alegria. É dia de festejar. Sabe por quê? Porque aí eu falo para os filhos e filhas que estão aqui nesta noite. Sabe quando você vai valorizar seu pai? Quando você começar a trabalhar e ter que se autossustentar. Aí você vai começar a dar um valorzinho. É porque quando tem tudo na mão é bom demais, né? Ainda reclama. Pá! Treloso não, pá. Pipoca, como é? Aí o cara lá tá meio apertado, box, mas tá apertado, bota uma Dória dentro de casa, refrigerante Dória. Tá, pai. Cadê a coca? É? Então, irmão, vai trabalhar para você ver como é bom, não é? Então, irmãos, os pais, e eu estou falando direcionado para os homens, eles possuem um papel fundamental para a formação do caráter ético, moral e religioso dos seus filhos. Essencial. Os pais deixaram de ser figuras heróicas. E quem passou a ser figuras heróicas dos seus filhos foram os heróis da Marvel. Homem-Aranha, Superman, e aí vai para os mais velhos, Ultraman, para os da minha geração, Goku, né? E assim vai. E para essa geração agora, um Pokémon. Não é nada não. Estou brincando. Porque os pais deixaram, amados, que o secularismo tomasse conta do seu lar. Hoje ele está muito mais preocupado em trabalhar e trazer o sustento para casa do que cuidar dos seus filhos. E quando chega em casa ele diz o quê? Estou tão cansado, fica aí mulher com ele. Lógico que seu filho vai querer saber da sua mãe. Lógico. E por outro lado a mulher também não larga o osso, né? Meu irmão, cada um assume o seu papel. Aí vem por outro lado, mãe também que começaram a trabalhar, e graças a Deus que a mulher trabalha. Eu sou adepto disso. E a minha tem que trabalhar para levar dinheiro, viu, meu amor, lá para casa. Que a caixa de ovo está cara. São 6 por dia. É verdade. Mas isso gera o quê? Filhos criados pelos outros. Toca no sermão e dizia: um filho criado pelo outro não é a mesma coisa. O meu já disse, quando nasceu, eu não quero ir muito na mão da minha mãe nem da minha sogra não, porque meu irmão vai ser uma chatice. Principalmente se for com minha sogra. Não sei o que. Aí pensa que o negócio é complicado. Até hoje ela tem um filho de 18 anos que chama ele de meu pé. Olha, meu pé. Irmãos, mas o seguinte, esse texto de Lucas, ele vai tratar sobretudo do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da oportunidade de arrependimento que Jesus Cristo nos oferece. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, o versículo 1,
você vai ver o seguinte: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Preste atenção no que eu estou dizendo, você vai entender a história do filho pródigo lá da frente. Jesus recebia os pecadores e os fariseus murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus propôs a eles 3 parábolas. A primeira parábola, se eu não me engano, foi a da dracma perdida. A segunda parábola foi a da ovelha perdida. E Jesus vai contando a parábola da dracma, diz que uma dona de casa perdeu a dracma e não achava, né? Aí você pode acompanhar comigo. Deixa eu achar. Isso. Aí o versículo 5 diz: e quando ela encontra, coloca sobre os ombros cheio de alegria. Depois Jesus entra na parábola da ovelha perdida, dizendo: olha, o pastor tinha 99 ovelhas e uma se perdeu. Ele foi atrás da ovelha. E aí o texto continua dizendo, versículo 9. Não, aqui é o primeiro é das ovelhas depois das dracmas. Aí Jesus diz no versículo 5: e quando a encontra, coloca ela sobre os ombros, cheio de graça e cheio de alegria, né? Dos ombros, e se enche de alegria. E vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Aí entra na dracma, e lá no fim ele vai dizer: e quando a mulher encontra a dracma, chama as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por uma alma pecadora que se arrepende. Irmão, imagine comigo, você perdeu o seu salário do mês. Quem ia ficar triste aí? Levanta a mão. Já estou dizendo até misericórdia aí. Você perdeu, meu amigo, perdeu. Outro dia eu disse a minha mãe: mãe, eu perdi os 500 reais. Mãe, mas eu vou repor. Mas o cara, meu amigo, perdi dinheiro. E agora? Imagina aí, perdeu o salário todo mês. Aí você passou uma semana procurando e nada, já desistiu. Daqui a pouco, você acha... Quem ia ficar alegre? Eu acho que a alegria ia ser pouco. O cara ia chorar, né? Chorar. Achei o dinheiro. Aí, irmãos, é a alegria que Jesus está mostrando. Aí ele vai entrar na parábola do filho pródigo, dizendo que um filho pediu herança ao pai. E hoje, como falei, eu quero falar sobre o amor e misericórdia de Deus, como aspectos que mostram o amor de Deus por nós. E aí, irmãos, falando desse relacionamento, ele aí entra na terceira parábola, e ele vai usar a estrutura familiar de pai e filhos. E aí ele já entra numa família desestruturada, onde um filho se aproxima do pai e pede a sua herança. Irmãos, imagine a decepção de um pai vivo, um filho se aproximar diante dele e falar: pai, eu quero minha herança. Que é isso, meu filho? Eu ainda nem morri, eu quero minha herança de vida. O que o filho indiretamente está falando para seu pai? Para mim, o senhor morreu. Eu quero minha herança, não quero mais saber do senhor, eu quero viver a minha vida como eu bem entender. Aí a gente entra no primeiro ponto, não é? O primeiro ponto do sermão é o seguinte: que o amor e a misericórdia de Deus Pai em nosso favor é demonstrada através do aconselhamento. Irmãos, imagina aí o tempo que aquele pai levou para tirar a ideia da cabeça daquele filho. Meu filho, você quer a herança para quê? Você vai fazer o quê? Não, eu quero viver minha vida, morar. Hoje é assim, os filhos tratam os pais, né? Eu viver minha vida, morar. Mas meu filho, tu já vive tua vida.
Não, mas eu quero viver ela do jeito que eu bem entender. Rapaz, o mundo não é assim do jeito que tu está pensando. Por quê? Aquele menino morava numa fazenda, irmãos. E o mundo daquela época não era globalizado, não tinha internet, não tinha nem sequer sistema de correio. E aquele moço queria conhecer o mundo ao seu redor. E o pai dizia: meu filho, o seu mundo é aqui comigo, aqui você tem tudo do bom e do melhor, não faça isso. Imagine, irmãos, o tempo que aquele pai perdeu tentando aconselhar aquele jovem, não é? Tentando fazer com que aquele moço mudasse de ideia, mudasse de mentalidade. Porque, irmãos, a juventude tem um grande problema. Sabe qual é o problema? Toca aí no teu irmão e diz: pensa que sabe de tudo. Agora toca aí no jovem que está do seu lado e diga assim: ei, vai tirar a catinga do mijo. Tira a catinga do mijo. Porque você pensa que o cabelo branco na cabeça do seu pai veio como, hein? Vida. Agora, se você não quer seguir o conselho do seu pai, a vida vai lhe ensinar. E ela bate, viu, meu irmão? E bate mais forte do que eu, isso eu garanto. Não é? Então, irmãos, mas o que tem acontecido em nossos dias não é diferente. E mais ainda em nossos dias, porque temos uma geração que pensa que sabe de tudo. Temos uma geração inconsequente, que deu na cabeça, vou e faço. Eu não estou preocupado com o que o meu pai vai achar, com o que minha mãe vai achar, com o que fulano vai achar e assim por diante. Ó, eu estou com 30. Faz tempo que eu tenho desejo de fazer uma tatuagem. Sabe por que eu não faço? Não é por causa de Deus não, é por causa da minha mãe, que ela não gosta. Aí o cara diz: tá, mas não é tua vida. Sim, eu respeito que eu tenho por ela. Quando ela morrer, aí eu vejo que eu faço não, né? Vai lá, eu vou estar velho já, 60 anos, gará. Ah, meu filho, faça uma tatuagem aqui, nesse braço caído. Mas eu estou usando isso para exemplificar o quê? Hoje muitos filhos agem inconsequentemente. O pai diz: meu filho não namora agora, ele vai fazer o quê? Namora. Síndrome de Adão. Faz tudo o contrário, né? E Deus mãe. Meu filho vai estudar, eu vou lá estudar, quer saber de estudar, vou ficar aqui jogando videogame. Tá certo. Chegar aos 18, tu pega o quê? Vai jogar videogame para lá. Chega lá, não sei o que, eu vou fazer isso, quero fazer aquilo, ó, meu filho, não ando com aquele povo ali, não presta. Aí o cara lá: eu vou andar, sou doideira, meu irmão, vou andar, vai lá, anda. Aí, irmãos, por quê? Essa geração inconsequente pensa que sabe tudo que existe no mundo. Pensa que sabe. E os pais, aí eu estou falando novamente para os homens, têm o dever de tentar aconselhar e direcionar os seus filhos até a última instância. Porque, irmãos, o conselho de um pai, por mais que hoje nossa geração pense que de nada vale, ele vale muito. Me lembro como hoje. Meu pai, quando eu fui para a Espanha, dizia: meu filho, chegar na Espanha, guarda esse dinheiro dentro aqui, da frente, eu não sei o que. Eu guardar dinheiro lá dentro de frente, eu sou faixa preta, eu quero ver quem vai tomar dentro de mim. Beleza, botei no bolso, veio um monte de mulher, tomou dentro de mim, aí eu só lembrei do meu pai na hora. Meu amigo, aprendi com o quê? Com a vida. Maior vergonha da minha vida. Vou olhar de novo para minha sobrinha. Disciplina japonesa. Irmãos, então existe este conflito de gerações em nossos dias. Ó, vou pegar aqui as gerações mais velhas, viu? Da igreja. Vou falar aqui com o pai de Emerson. Meu irmão, alguma vez na sua vida o senhor levantou a voz para seu pai? Não? Vou falar nem com o Carlos não, mas vou falar para a mãe de Emerson. E aí, a senhora já levantou para sua mãe a voz? Por quê? Eu era doido. Nas antigas, os pais só faziam isso aqui para os filhos.
Só bastava olhar. Hoje em dia, se o pai olhar para o filho diz: quem foi, coroa? Está olhando o quê? É assim. É desse jeito. Falta de respeito. Porque hoje existe uma guerra de gerações. O mundo ensina nossos filhos. Eu não sou pai ainda, espero ser em breve. Vou ter uma breve notícia em brevemente. Grande vai ser a festa da igreja. Irmãos, e esse conflito de geração, filho querendo viver a própria vida, pai, faça o seguinte: com 16 anos, seu filho já pode ser emancipado. Ele não quer viver a própria vida, emancipa o bichinho. Pode emancipar. Garanto que ele não vai se aguentar 6 meses. Garanto. E esse conflito não é benéfico para uma família cristã, irmãos. O filho tem que respeitar o seu pai, e o pai o seu filho. Filhos, escutem o conselho dos seus pais. Sabe por quê? Diz o mandamento do Senhor: honrai o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe por que está assim de jovem morrendo cedo? Porque não obedece pai e mãe. É a consequência. É a consequência. Toca aí no teu irmão e diga assim: jovem, escute seu pastor. Quando tiver uma namorada, namore por 5 vigias. Porque senão parece puxado. Aí, meu irmão, aí vai ter que casar, que é esquema antigo. Tem Val ali, Val? Já tá com a pistola? Já. Vai pro casamento. E aproveitando, em 6 de dezembro temos 2 aqui na igreja. Que bênção. Irmãos, segundo aspecto, onde vemos o amor e a misericórdia de Deus, é no perdão. No texto, vemos o seguinte: aquele jovem pegou a sua herança, não tinha mais direito de ser filho, não tinha mais direito a ter nada, e viajou para uma terra distante. Lá, ele, ao invés de abrir um negócio, de investir o seu dinheiro, que ele fez: opa, estou livre, vou para a noitada, vou gastar. Gastou dinheiro com mulher, gastou dinheiro com bebida, gastou dinheiro. A gente sabe, né, irmão? Quando a gente vive no mundo, a gente gasta dinheiro. Cada vai lá para o bar, todo mundo gastar dinheiro com os amigos, né? Ei, mas eu estou sem dinheiro, né? Vai que eu pago para tu, tá? Toma dinheiro aí, não sei o que a mulher diz. Eu pago para tu, eu não sei o que eu pago para tu. Toque no teu irmão e diz: deixe de ser besta. Quando o seu dinheiro acabar, você vai ver onde está o amigo. Não é não? Eita, velho. A gente vê onde está o amigo. Irmão, e aquele jovem fez isso. Acabou o dinheiro dele. Uma grande fome alcançou aquela região. Ele chegou ao ponto, irmãos, de sentir desejo de comer a comida de porcos. Toca no teu irmão e diz: e aí, tá afim de comer a ração do teu cachorro? E nem a ração de porcos davam a ele. Para você ter noção, o porco estava melhor do que ele. E para um judeu, irmãos, trabalhar cuidando de porco era trabalho muito. Ele chegou ao ponto de falar: meu amigo, lá na fazenda do meu pai, os trabalhadores têm abundância. Eu aqui passando fome, eu vou voltar para o meu pai e vou conversar com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele jovem vinha se aproximando, o pai viu ele de longe. E o pai agiu como pai. Apesar de que tem uns pais nós cegos, viu? Tem. Mas Deus não é esse pai nós cego. Quando ele viu aquele moço, ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me apenas como um dos teus trabalhadores. E o pai fez o quê? Não, meu filho. Você é o meu filho. Você estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. Perdão. Jesus está mostrando, irmãos, que há perdão, que há oportunidade para se arrepender. Deixe o seu orgulho de lado nesta noite e se arrependa. Deixe o seu orgulho de lado nesta noite e peça perdão ao seu pai, à sua mãe, a um amigo, a um familiar. Jesus tem perdão para você nessa noite. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, cometemos erros, porque somos seres humanos e passíveis de errar. E às vezes esses erros trazem pesar ao nosso coração. E esse pesar ao nosso coração pode gerar orgulho ou pode gerar vergonha. E muitas vezes esses sentimentos, ao invés de nos levarem ao perdão, eles nos levam, irmãos, ao enclausuramento. Nós queremos nos isolar, nós queremos ficar só, nós não procuramos ajuda e ficamos ali reprimidos. E até a depressão pode nos alcançar. Mas eu quero dizer a você nessa noite, quando o seu coração pesar, quando você não tiver nem onde enfiar a sua cabeça, maior é Deus que está no céu para lhe perdoar. Maior é Deus. Da mesma forma, amados, quando olhamos para o âmbito familiar, nós vemos o seguinte: quantas vezes os seus filhos lhe entristeceram, lhe magoaram e lhe decepcionaram. Cada um de vocês sabe. Quantas vezes vocês choraram ou ficaram revoltados com aquela situação. Mas quando um filho chega diante de você e pede desculpa pelo que fez, parece que é instantâneo. Aquele sentimento é retirado e há espaço para o perdão. Aleluia. E quando há espaço para o perdão, a família é restaurada. Me lembro, meu pai de vez em quando a gente brigava e ele dizia que eu não era filho dele, não. Dizia que a gente não ia mais nem falar comigo. Era engraçado demais. No outro dia que eu chegava lá, ele já estava falando. Isso é pai. Não há espaço para mágoas para o filho. Quando o filho se arrepende, aquilo desaparece. Agora, o jovem aí, ó, use isso que eu estou falando para dar espaço para você estar magoando seu pai, não. Viu, pai? Se ele estiver fazendo isso, a gente vai ter aula de karatê aqui na igreja. Manda ele vir treinar comigo. Aí a gente vai conversar direitinho. E Jesus falou na parábola o seguinte: o pai disse: olha, pegue meu filho, dê um banho no meu filho, coloque uma roupa nova no meu filho, bote um anel no dedo dele, sandálias novas. O que o pai estava dizendo? Meu filho reviveu, ele deixou de estar morto, ele não precisa mais mendigar, ele não precisa mais passar necessidade, porque eu estou aqui, eu vou cuidar dele. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Deus cuida de você. Você não vai mendigar, você não vai passar necessidade. Deus cuida de você. Mas tem que haver arrependimento. Arrependimento. Sabe o que eu acho mais bonito, irmãos? É que diante daquilo tudo que aconteceu com aquele pai, quando ele viu o filho de longe, ele não esperou o filho se aproximar dele. Aí a gente tem que entender um pouquinho da cultura judaica, né? Acho que até nas culturas brasileiras, na cultura brasileira também, antigamente, eu acho que para um pai mais idoso sair correndo atrás de um filho era uma vergonha, né? Eu acho que é. Mas esse pai não ligou para a vergonha, irmãos. Ele levantou a sua roupa, saiu correndo em direção ao filho e lhe abraçou. É isso que Deus faz conosco. Éramos pecadores. Estávamos entregues aos nossos pecados e distanciados de Deus. Mas quando o Filho único de Deus foi erguido na cruz do Calvário, Ele ali estava fazendo um sinal de braços abertos para todo aquele que nele crê.
E todo aquele que nele crê não perece, antes ganha a vida eterna. Todo aquele que se arrepende e clama a Deus não perece, mas tem a vida eterna. É isso que Jesus estava falando. Em terceiro lugar, amados, o texto nos ensina que há espaço para restauração. Restauração. Aquele filho havia perdido o posto de filho. Aquele filho havia se perdido. E aí eu vou usar uma linguagem que todos nós estamos acostumados. Imagina aí um indivíduo, um pai que tem um filho envolvido com drogas. Um filho que já chegou ao ponto de todos falarem, está perdido. Um filho que chega dentro de casa, quebra tudo, rouba tudo, já não sabe mais o que fazer. Um filho que saiu de casa e fica dormindo ao relento porque ele quer droga e ele começa a roubar, já não tem mais o que fazer. Um filho que passou muitos anos desaparecido nesse mundo e você do nada, sem esperar mais uma solução, esse filho aparece restaurado. É essa sensação, irmãos. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não há sensação melhor para o pai do que ver isso num filho. E ele, irmãos, chegou. O seu pai o perdoou. E o que o seu pai fez? Deu uma festa. Deu uma festa para voltar a apresentar aquele filho para a sociedade. Deu uma festa para recolocar o filho na posição que ele havia deixado. Deu uma festa para aquele filho perceber que o mundo não nos oferece nada, mas que aquilo que o pai oferecia, ele nunca deveria ter largado. E assim é, irmãos, muitas vezes na igreja. Nós estamos na igreja, no reino de Deus, desfrutando do amor de Deus, e a gente fica deslumbrado com as coisas lá de fora. Os meninos ficam deslumbrados com as paniquetes. Os meninos ficam deslumbrados com as drogas, ficam deslumbrados com as meninas. E aí namora 50 meninas. Aí a cultura lá de fora diz: caba macho, tem que pegar mesmo, geral. Olha aí, meninas, vocês querem essa fama aí para vocês? E a mulher fica conhecida como rodada. E o cabo é pegador. Toca no teu irmão e diz: ei, isso vai te levar, sabe para onde? Pro inferno. Sabe como um crente namora? Namora, se possível, só uma vez. Eita, pastor. Deixa depressa. Espere em Deus. Estou com a minha 11 anos. Eu já aprontei muito, irmão. Olha do mundo. Depois da igreja, eu não quis mais nem saber. Olha que não faltava. Eu estou falando sério. Porque as meninas também hoje em dia é tudo avexada. Eu tenho que namorar. Eu vou ficar pra titia, eu tenho que namorar. 15 anos. Com quê? 15 anos, vai ficar pra Ei, toca no teu irmão e diz: o jovem da ID só namora a partir de 18. Tem dois aqui, um de 15 e um de 16. Vai casar, viu? Eita, glória! 17? Olha aí. E ele vai fazer quanto? 16. 17, tu é novo, cara. Já tá chegando ao Jesus, tá? Eu tô de olho. Viu? 16. Tá namorando? Graças a Deus, espera os 18, meu filho. E eu tô com a minha desde os 19, já tô com 30, 11 anos na vai. Olha, tem uma gatona ainda, viu? Cadê ela? Tá ali. Eita, glória! Só declara assim pra todo mundo que ela tem vergonha. Viu, irmãos? Então pegou aquele filho, restaurou ele a posição de filho. E eu creio, irmãos, que os pais dessa igreja também não teriam nenhum problema em restaurar amizades com seus filhos, porque esse relacionamento se distanciou com o tempo, até porque eu disse, até pelo próprio secularismo. Hoje os pais não conversam mais com seus filhos. Aí, meu irmão, toca no teu irmão e diz: quando você
não cumpre sua responsabilidade, os de fora cumprem. Os de fora cumprem. E aí, irmãos, esse relacionamento fica quebrado. Mas há espaço para restauração. Deus nos ensina isso, irmãos. Aí o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Veio o filho mais velho. Deixa eu beber uma aguinha. Hoje está aqui. O filho mais velho vinha do campo, do trabalho, escutou uma música. Olha, parecia até uma cantando aqui. Ele, eita, o negócio está animado ali. De longe, eu gostei, isso. Nós dizendo a Emerson, olha aí. Eu gostei. Aí o cara também tá vendo que lá na casa de Painho, ele era nordestino, cara. Lá na casa de Painho, tá vendo o quê? Que festa danada é essa? Nem me disse nada. Olha, foi lá. Chegou lá na festa, meu amigo, toma a dança, toma um rolê pra lá e pra cá, o grande banquete. Quando ele olha, ele vê quem? O irmão safado. Pra ele era, né? O irmão que quis a morte do pai. Yasmin, vou lhe pegar, viu, Yasmin? Viu a morte do irmão? Oxe, esse cara safado. Queimou a herança de Painho. Aí eu tô falando já com o baiano. Foi pra lá, queimou tudo, voltou pra aqui agora. E meu pai fazendo uma festa pra esse cara, rapaz? Ei, pai, vem cá. Que é isso? Poxa, é isso não. Ó, eu tô contigo esse tempo todo. Tu nunca me deixou fazer nenhuma festa para meus irmãos, para meus amigos. Esse cabra safado queimou a fortuna, foi embora, desapareceu, nem lhe deu crédito. Aí volta para casa e tu trata ele assim. Que é isso? Eita, irmãos. Aí eu entro no quarto ponto. Isso nos ensina, irmãos, o quê? Que os relacionamentos de pais para com filhos e de filhos para com pais devem se utilizar de honestidade. Honestidade. Tem filho que esconde as coisas dos pais. Tem pais que escondem as coisas dos filhos. E quando não há honestidade dentro da família, os relacionamentos são quebrados. Os relacionamentos são quebrados. Toca no teu irmão e diz: a verdade, e somente a verdade, deve sustentar a tua família. Chega, irmãos, de mentiras. Chega de mentiras. Quem mente é cheio de mentiras. Se você errou, tome vergonha na sua cara e se arrependa. Mas chega de mentiras. Aquele moço, irmãos, tinha raiva do seu irmão. Quantas famílias que tem mais de um filho, filhos que às vezes pensam que pai ama mais um filho do que o outro, e às vezes até acontece, né? Mas, irmão, não pode. E aí o filho cresce revoltado dentro de casa, odiando o irmão, odiando a irmã, e aquele relacionamento nunca dá liga dentro da sua casa. Era o que acontecia aqui. O mais velho não aceitava, e eu vou entrar agora no contexto de Jesus, porque Jesus conta as parábolas. A Bíblia lá no primeiro versículo do capítulo 15 disse o quê? Jesus comia com pecadores, não é? E publicanos. Aí no versículo 2 diz o quê? E vieram os fariseus e os mestres da lei e questionaram Jesus, porque ele comia com pecadores. Aí Jesus usa as histórias. O filho pródigo representa os pecadores. O pai representa Jesus, representa Deus. E o filho que reclamou representa os fariseus e os mestres da lei. Sabe por quê? Ah, só você ver. Está dentro. Capítulo 15, versículo 2. Os fariseus e mestres da lei murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. O que o filho mais velho fez? Murmurou. Como meu pai recebe, esse não recebe. Aí, irmãos, a história me mostra que
a misericórdia e o amor de Deus sobrepujam em muito os nossos erros. Aí eu, como pastor, muitas vezes alguém chega para mim e fala assim: mas pastor, como é que tu aguenta aquela pessoa? E eu falo: enquanto eu for pastor, eu acredito na mudança das pessoas. Toma para seu irmão e diga: ei, Nocé, o pastor acredita que tu vai mudar isso. Vai mudar. Olha o Vina Mariana. Eu tenho, irmãos, que acreditar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele tinha misericórdia e compaixão pelos que não tinham oportunidades, por aqueles que eram apontados, por aqueles que ninguém acreditava, por aqueles que o povo só apontava e dizia: Pia, aquilo ali não presta, aquilo não dá certo. Jesus dizia: dá certo, porque eu vou transformar a vida dele. Dá certo. E ele está mostrando que no relacionamento deve haver honestidade. Deus, Ele é honesto. Deus, em nenhum momento disse: não, aqueles que vierem me procurarem, estes eu vou lançar fora. Não. Jesus sempre diz: aqueles que me buscam, me acham. Aqueles que se arrependem são dignos de misericórdia. Então a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, tratam acerca do arrependimento e da oportunidade que Cristo dá. A dracma estava perdida e foi? A ovelha estava perdida e foi? O filho pródigo estava perdido e foi? Você estava perdido e foi? Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aos pais nesta noite, eu quero deixar o meu parabéns. O meu parabéns pela vida de renúncia, pela vida de dedicação à família que vocês têm. Aqueles que ainda não são pais exemplos, eu digo a você: seja exemplo da sua família. Isso vai fazer toda a diferença. As mães que acumulam o papel de pais também, porque há mães desta igreja que acumulam o papel de pais, que Deus continue abençoando sua vida, Ele fortalecendo para que você seja sempre esse sustentáculo do seu lar. Também temos pais aqui na igreja que fizeram papéis de mães, só não amamentaram, né, no peito, mas como era até o nome assim, na mamadeira amamentaram, com certeza, né? Agora tem uns pais aí que dizem que tem um peito, né, que bota aqui, sutiã, sei lá. Peguei, rapaz, esse negócio aí, como é, cara? Sai dessa, cara. Que negócio é esse? Bota a mamadeira, senão eu chegar na tua casa e ver um negócio desse, eu vou tirar onda da tua cara. Vou mais bater a foto, vai pro meu face. Mas, irmãos, em suma, como eu tenho dito, Deus, Ele vai recompensar todo o esforço que você dedicou aos seus filhos. E qual é a recompensa melhor de um pai do que ver o seu filho crescido, bem sucedido, com uma família abençoada, lhe dando netos, bisnetos, tataranetos? Aí o cara: tá bom, meu amigo, eu quero morrer também, vou ficar patitinho. Então, irmãos, que Deus possa continuar abençoando todos vocês, amém? Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé nesse momento. E eu quero fazer um momento família nesse momento. Se o seu pai está aqui, vá para perto dele agora. Aleluia. Vá para perto dele. Se você não tem pai e a sua mãe está aqui, vá para perto dela. Mas os filhos têm que ficar perto dos pais, viu? Estão me ouvindo, né? Aí se você não tem nem a pai nem a mãe, fique perto da família, todo unido da família. Vamos lá, estou esperando. Aleluia. Nesse momento, eu quero... meu pai, está aqui, meu pai. Mariana Alves.
Nesse momento, eu quero que você, filho, fale no olho do seu pai tudo que ele representa para você. Pode falar. Vou dar um momentinho aqui para você falar. E você, pai, também fale para o seu filho o que ele representa para você. Cadê, mas seu pai está aqui, traz todo mundo para cá? Oxê. Bora, Clarice, fala para o papai aí. E agora, irmãos, nesse momento, eu vou pedir aos filhos, venha para cá, afasta isso para mim, por favor, para nós passar por aqui. Eu quero que as famílias que estão reunidas façam um círculo entre vocês. E eu quero que os filhos orem por seu pai, agradecendo a Deus pela vida dele. Amém? Pode começar a oração. Aleluia, Senhor. Te agradecemos por esse momento, meu Deus. Pelas famílias reunidas, pelos pais que se reúnem hoje com seus filhos, onde existe a oportunidade, ó Deus, para o arrependimento, para o perdão, para o agradecimento, Deus, por tudo que Tu tens feito pelas famílias. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelas famílias desta igreja. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por elas. Eu te agradeço, ó Deus, pela restauração que o Senhor vai fazer e já está fazendo em muitas. Eu te agradeço porque Tu és bom. Eu te agradeço por Teu amor, por Tua compaixão, por Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Porque sem o Senhor nada somos. Eu te agradeço, ó meu Pai, Tu, Pai dos céus, que jamais nos desampara, que está sempre pronto para nos consolar, que está sempre pronto para estender a mão e acreditar, ó Deus, mesmo quando muitos não acreditam. Deus, o Senhor tem investido em nossas vidas. Nós te agradecemos, Santo Pai, porque Tu és bom, porque sem Ti nada somos, Senhor. Te agradecemos por tudo, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Amados, louvamos a Deus por mais um culto. Quem trouxe os alimentos, deixe lá na cozinha para a gente fechar a cesta básica. Tá? E louvamos a Deus por sua vida, amados, porque Deus, Ele tem sido fiel. E esse Deus, Ele é maravilhoso. Amém? No final do culto, minha esposa vai dar o diabo, irmão. Ou tu vai ficar? Pronto. Você que é pai, pai mesmo, você que é pai, você vai passar ali, minha esposa ali, os diáconos têm uma lembrancinha para dar a você, amém? Os avisos da semana são os seguintes: terça-feira, escola de líderes, eu estou falando sobre interpretação bíblica. Quarta-feira,
nosso segundo estudo sobre Apocalipse. Hoje eu estou botando o link do YouTube lá do grupo dos membros da igreja, quem não pôde vir ao culto. Então assista pela internet. Tá? Então, quarta-feira é o segundo estudo de Apocalipse, onde estaremos entrando nos textos. Sexta-feira, células, já vai haver, Rose? Então sexta não, né? Então vai haver célula, tá, de mulheres aqui na igreja, a partir das 8h30 da noite, e de homens comigo. Lembrando, homens e mulheres, solteiros, viúvos, separados, que aí você vai. Tá? E célula de casais, amém, casais? Aí, aleluia. Célula de casais, 8 horas da noite. Amém? E sábado, célula de casais, né, casais? Aleluia. O casal estou empolgado, viu, gente? Aleluia. E sábado vai ter ensaio com louvor, culto jovem. Quem é o preletor sábado? É Tamires, né? Eita, dessa vez é um preletor internacional. Tamires. Ó, aleluia. Deus abençoe vocês. E domingo é o nosso culto de celebração. Amém? Então Deus possa vos abençoar grandiosamente. Lembrando, tem os pais orando. Quem quiser participar de oração também pode procurar a diaconisa Sandra. Batismo, irmãos. Nosso batismo vai ser, eu acho que em dezembro. Então você que quer se batizar, dê o seu nome ao futuro diácono Lindenberg, que hoje cantasse de varão. Gostei. Cada um cantou nada, viu? O filho estava mais que prestigiando. Aleluia. Então, irmãos, dê seu nome ao batismo. E amanhã, culto do motociclista, tá? Aqui, gosta de moto? Venha para cá às 7h30 da noite. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando. Enquanto cantar. Amém. Oremos. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por todos os momentos que Tu és em nossa vida, por todos os momentos de lutas e de vitórias que Tu nos concede. Venha, Senhor, guardar o Teu povo, dar uma semana abençoada, livrando o Teu povo de todo mal. Enche-nos cada dia do Teu Espírito, para que possamos ter ousadia para levar o Teu Evangelho àqueles que precisam. Deus, derrama a Tua graça sobre o Teu povo também, para que eles possam se firmar cada dia no Teu Evangelho. Sê conosco em nome de Jesus. Receba as bênçãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Deus abençoe você. Deus abençoe, papai.